Vou fazer algumas perguntas, está bem? Pode ser? Está bem, Mesmo claro. coisa informal. A primeira pergunta que eu te queria fazer era se te lembras quando começaste, onde é que tu estavas na tua relação com o inglês? Consegues olhar lá para trás? Como é que era? Sim, consegui. Ok. Era muito complicado, porque eu não tinha confiança nenhuma, hum, naquilo que eu sabia e da forma como eu me poderia expressar com as ferramentas que tinha. Hum, e era um tabu para mim. Sim. Tanto que, por exemplo, o meu marido fala bem inglês aliás, é a forma como ele se expressa com muitos clientes que tem. E eu pedi-lhe sempre ajuda, porque, ai, João, preciso de ajuda para traduzir, ou para amanhã vou ter uma entrevista, o que é que eu faço? Como é que eu posso dizer as coisas de uma maneira Ah, mais fácil, para que eu depois me recorde da forma mais fácil para me expressar? no teu caso, tinha situações em que precisavas de inglês concretas no dia a dia, é isso? Tinhas? Sim, porque entretanto foi numa altura em que eu mudei de trabalho, Ok, e precisava de falar imenso com fornecedores ou com ok. clientes, mesmo parceiros. Uhum. E pronto, eu precisava mesmo do inglês pronto, para poder falar e para poder Ah, comunicar, não e então pronto, foi quando recorri ao English for Life, porque eu precisava, eu eu lembro-te bem, precisava. está bem vincado, isso, essa memória está aí. Ai, sim, sem dúvida, sem dúvida. Até porque eu, quando era miúda, andei dos 9 aos 12, 13 anos, na British Council. Ok, ok. Um, Fazem um ótimo e trabalho, fazem um ótimo trabalho. certo, certo, mas que eu depois não sei porquê, Uhum. fiquei com este obstáculo na minha vida. Isso. Que Ainda não pronto, conseguiste identificar isso, não conseguiste identificar. não, Ok. não. E consegues identificar neste momento, agora olhando para trás, não é? Sim, Consegues identificar que há uma diferença entre não gosto de inglês ou não gosto como é que me sinto, não gosto dessa sensação que eu tenho de estar perante os outros. Se consegues separar a parte emocional da língua, se consegues perceber que é uma questão sem que não tem nada a dúvida. ver com a língua. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu neste momento consigo perceber que a minha relação com o inglês não tinha que ver com a língua em si, Isso. mas sim com a minha maneira de a ver ou Ok, de a ok. utilizar. Isso. Que é uma diferença E gigante, certo? Que as pessoas pensam que têm um problema qualquer com o inglês ou que não têm capacidades, não é? E que na realidade é um mundo de outras coisas que se estão a passar. exatamente, é isso mesmo. O que é que te tem É ajudado? mesmo a questão emocional. O que é que te tem ajudado, Nádia, ao longo deste tempo? O que é que tu sentes que tens, as coisas que tu sentes mesmo, isto foi mesmo importante, isto foi importante? Eu acho que o mais importante de tudo foi eu fazer um fit perfeito no grupo Ok. em que integrei. Uhum. Eh, e o facto de, ok, eu tenho inglês uma vez por semana, eh, online, Isso. mas eu não sinto isso como uma obrigação Ok, ou ok. uma aula. Eu não sinto as nossas aulas Isso. como aula, como algo letivo que eu tenho de Isso. estudar e tenho. Tenho, Não, tenho uma palavra que pesa. exatamente. É aquele dever que nós. Isso. Não é de Não todo. é? Ok, ótimo. É como eu costumo muito dizer, e já disse à Alex várias vezes, que é como ir ao café e estar com umas amigas, mas só estamos a falar em. Mas de certeza que tens tido altos e baixos, porque já estás a aprender há algum tempo, né? As pessoas Claro, vivem claro. muito apaixonadas de vou conseguir fazer isto tudo, mas de certeza que tiveste altos e baixos, o que é que te tem ajudado? O que é que te ajuda? Se calhar esse grupo, o facto de ser um grupo, uma coisa Sim, boa para ti, ajuda de certeza, sim, não é? sem Mais dúvida. coisas que sentas que têm ajudado a manter-te nestes altos e baixos da aprendizagem que acontecem. O facto de eu conseguir, por exemplo, sempre que tenho alguma dúvida, já sei onde recorrer, o que é Ok. que devo fazer quando tenho essas questões, quando não me surge uma palavra, que claro que também acontece em português, mas nós depois temos Isso, ferramentas diferentes isso. para dar a volta. Adquirir essas ferramentas também no inglês, ou seja, se não me Ok. lembro, há outras formas de me expressar e de explicar o Isso. que é que eu quero dizer. E é mais fácil agora, é mais fácil essa capacidade de ir aos É, sítios. Ok. é mais fácil. Claro que ainda não estou, Claro, estamos a fazer caminho, certo? Sim. ainda não atingi o objetivo, mas sim, mas com certeza que não tem termos de comparação, Isso. mesmo. Por exemplo, ontem houve uma situação engraçada que o meu filho vai fazer anos no domingo.
E eu comecei a enviar os convites para os pais dos amigos. Ok. E há um pai que não fala português. E então eu tinha de lhe enviar um WhatsApp em inglês. E na altura estava ao pé do meu marido e disse: olha, preciso aqui de ajuda. E o João disse: Não, não precisas. Ah, que bom, é muito E bom. então eu fiz. E então eu fiz e enviei, senti-me confiante. Claro que sim, Que claro que eu não bom, que preciso. bom, que bom. Mas pronto, há esta também ajuda familiar, como é óbvio, que é muito Claro, importante. claro que sim. Mas há esta confiança, o dar confiança. Tu Ah, consegues. isso, E eu isso. apercebo-me, claro, que estupidez, claro que consigo. Estas ideias que estão aqui connosco, nós falamos muito disso, a nossa equipa, as ideias antigas que nós temos de nós próprias, que É, já não somos mesmo, essa pessoa às vezes, ainda estamos ali é verdade. agarradas a essas E ideias. quando as coisas são, por exemplo, eu sabia que tinha de enviar aquela mensagem, e então eu tenho de planear essa mensagem. Ok, Custa-me muito mais o planear do que eu estar no trabalho, receber um telefonema do estrangeiro e ter de falar em inglês. Porque tem de ser uma ok. coisa imediata, eu tenho de Oh, fazer, wow, tenho de ok. Ok. Mas é verdade, Boa escolha, eu percebo, eu percebo. É como ter custa muito apresentações mais preparadas. planeado do que propriamente o, pronto, as coisas que têm de fazer Ok, no ok. momento. Normalmente as pessoas dizem o contrário, ao princípio, que é o que é espontâneo e fica em pânico. Mas depois nós vemos nas aulas que às vezes vocês gostam mais, por exemplo, de apresentações improvisadas do que preparadas. Gostam Bem mais mais. do... Porque de repente já têm que fazer. Mas isso já foi um treino, porque antigamente seria pânico total de estar nas Sim, improvisadas. completamente. Sim. Aliás, bloqueio geral, nada saía. Se eu tivesse de falar espontaneamente na hora, naquele Sim. momento, Não saía isso. não, bloqueava por completo. Vocês são um grupo, pronto, há grupos que nós, em inglês, o gel, não é? Precisa haver gel nos grupos, que é um trabalho que Sim, a Alex faz para vocês terem este. Isto faz toda a diferença. Pode haver uma dinâmica que vocês nem reparam que estão em aprendizagem, está a acontecer e vocês têm. completamente. E depois ficam Completamente. amigas, e pronto, há coisas que depois acontecem, há grupos que depois as pessoas falam fora das aulas, há todas essas coisas. Sim, Essa dinâmica de conseguir no nosso trabalho, esse é o primeiro passo, que os grupos tenham dinâmica de grupo. Depois aí é tudo mais fácil acontecer, é. porque é prazeroso, não é um peso, não é? Por isso, Exatamente. E é isso que não se sente. não É sei. esse. Isso. Diz-me só uma coisa, uma última pergunta. Olhando para a tua vida, sentes que alguma coisa daquilo que fazemos no dia a dia, nas aulas, passa para a tua vida pessoal? A mudança que tens sentido em ti, achas que permeia outras áreas da tua vida ou fica-se pelo inglês? Não sei se consegues sentir essa relação entre o soltar, Eh, o arriscar, não sei. sinto que. E tudo se resume à Ok, confiança em nós próprios. ok. Eh, que eu acho que com o início deste meu percurso do inglês, Uhum. acabou por se refletir também, quer na minha vida pessoal, quer na profissional. Ótimo. Eh, Nós acabamos por nos analisar e por ver que nós somos capazes de tantas coisas. E... Se eu sou capaz de falar inglês neste momento, eu sou capaz de muito mais, quer dizer. Porque para muitas pessoas é aquela coisa que acham que não conseguem, não é? Mas é verdade, eu acho que isso faz todo sentido, Ai, que porque bom. como acaba por ser um desafio para nós quando entramos para o English for Life ou para qualquer outra Claro que sim. instituição ou empresa, eu acho que é tão grande esse desafio Isso, que isso, a partir do momento que nós começamos a superar certos objetivos que temos, isso. acabamos por nos mentalizar que se eu consegui isto, que para mim era impossível, então eu vou conseguir outras coisas. Exatamente isso. Que era o meu desejo, E- né? Que o inglês é só um meio para outra coisa maior, para mim. Exatamente, exatamente. Aliás, eu acho que acaba por ser isso que nos cativa e que nos prende Sim. ao English for Life. Acho mesmo que é o nos revermos, ok, isto é um ponto de partida para outras coisas. Isso. E vocês falam umas com E as outras e percebem que estão todas no mesmo sim, barco, de sim, perceber, sim, sim. espera, há montes de pessoas, depois uma tem uma vitória, depois outra tem outra vitória, depois Exatamente. eu É, arrepio-me sempre um bocadinho, porque ainda continua a ser bonito, passar este tempo todo, é o que vossas coragem, desafiar-se, porque é preciso coragem, no meio de tanta coisa é, que faz no dia a dia, ainda é mais um verdade. inglês e mais um desafio, nós vemos a coragem, não é, do nosso lado. É verdade. Sim. Não, mas e eu acho que é aquilo que se tira mais partido é o facto de, porque numa aula convencional nós estamos ali a aprender gramática, tudo muito by the book, não é? Uhum. E nestas aulas nós falamos de tudo Isso. e isso acaba por nos dar bagagem
para o nosso dia a dia, Sim, porque quero acreditar. nós vamos conseguir expressar-nos como nos expressamos, não Sim, é? Ou como aprendemos a expressar. sim. E, e é isso que é uma mais-valia, sem Eu- dúvida, sem dúvida. Obrigada, obrigada esta partilha, porque muitas pessoas sentem isso. É um tema que quanto mais se falar, eu acho que fica mais fácil para as pessoas. A sensação que Sim, são as únicas com esta questão é um veneno grande. E poderem perceber, espera aí, muitas pessoas sentem isto. E depois identificam-se mais com vocês do que connosco que falamos, não é? exato. Sobre isso. Alguma coisa queres dizer antes de terminarmos que eu não tenha perguntado? Ou alguma coisa queres partilhar? Alguma coisa que acho que pode ser interessante para as Não, é pessoas? assim, eu estou a adorar, estou a adorar. Obrigada. Aliás, eu acho que a questão do English for Life na minha vida é algo que já está vincado. Ou seja, Faz parte. não se põe em questão o eu não estar no English for Life. Ok. Porque lá está, é como as relações que nós criamos com as pessoas que temos perto. Isso. E com essa relação que eu criei, se eu deixar de a ter, acabo por ficar com um vaziozinho. E então não Percebo. se põe em questão. É a mesma relação. É, tem Eu percebo. acho que é fantástico. E recomendo e tenho aconselhado imenso, Obrigada. porque realmente para mim foi. Para mim, não só, porque eu também vejo no meu grupo E as pessoas estão super contentes e motivadas em continuar. estiveste naquele momento que houve aqui em Lisboa, Não, Não, ok, ok. Não, é só porque não. eu também não tive doença, eu não tive, né? Eu não estudei, nem eu própria estive, mas é só porque ver tantas pessoas na mesma situação é um impacto. Eu ainda agora estava a falar com a nova professora, com a Eduarda, sobre isto. Às vezes muito mais impactante o que vocês dizem umas às outras do que o que nós dizemos. Nós quase estamos só a observar vocês encorajarem-se umas às outras, não é? Exato. Partilharem as vossas dificuldades. E o facto de nós percebermos que não somos as únicas nesta situação ajuda-nos também a apoiar-nos umas às outras e a encorajar-nos umas às outras. É muito, muito importante. Eu Muito tento, eu importante. tento criar, pronto, eu gosto muito de comunidade, por isso acredito que na comunidade, na pequena comunidade acontece tudo. Por isso, obrigada, Nath, Sim. mesmo, mesmo. De nada, Ana. Bom ouvir a De tua voz nada. em português. Um beijinho, obrigada, está bem? Um beijinho Até grande, já. Ana. Um Até já. beijinho. Até já. Obrigada. Tchau. Obrigada.